Podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser. O podcast Aqua Saúde dessa edição aborda sobre o câncer de boca. Convidamos Diego de Carvalho Souza, que é responsável pelo setor de estomatologia na Unidade de Especialidades Odontológicas O Sorrir, no Maranhão, para explicar sobre o assunto. Diego, o que é o câncer de boca? O câncer de boca é uma patologia maligna como qualquer outra, né? Às vezes as pessoas têm um tabu, né? O câncer de boca, ele mata igual outro tipo de câncer, ele leva a óbito igual. É uma patologia maligna igual a qualquer outro evento oncológico maligno em qualquer região do nosso organismo. Então, o câncer de boca é essa doença maligna que afeta o sistema estomatognático, né? Região de cabeça e pescoço. Então, como prevenir o câncer de boca? O câncer de boca, o ideal é que você faça um autoexame, né? A gente vê muito, por exemplo, as mulheres são bem conscientes com relação ao autoexame de mama e etc. A gente pede muito o autoexame da cavidade bucal, o autoexame dessa região de cabeça e pescoço, submandibular, onde tem os linfonódulos, observando qualquer tipo de alteração que possa estar persistindo por um tempo prolongado, com uma boa higiene bucal, evitando se expor ao sol de maneira demasiada, sem proteção, diminuindo a ingestão de bebidas alcoólicas, através de preservativo para doenças sexualmente transmissíveis como HPV, que é um fator de risco para o câncer. Então, existem diversas frentes que eu posso estar policiando para que eu consiga prevenir, para que eu consiga não entrar nessa casuística de câncer de boca. Quais os tipos de tratamento para esse tipo de câncer? Então, a gente tem como um passo inicial, né, a realização de uma biópsia, que é um procedimento cirúrgico para a remoção de um fragmento dessa lesão, ou dependendo da extensão dela, até ela por inteiro, para que a gente possa mandar para o laboratório para que seja processado o exame que a gente chama de histopatológico. A partir daí é que a gente vai ter mesmo, né, a confirmação de que patologia de que tipo de câncer se trata, né? E aí, posteriormente a isso, nós podemos fazer uma nova cirurgia para resecção com margem de segurança para esse tipo de câncer que foi diagnosticado. Assim como as outras patologias malignas, também o uso da radioterapia e da quimioterapia. E não tratar esse tipo de câncer, o que acontece? Essa é uma pergunta que acontece a todo momento, né? Que foi como eu iniciei esse nosso bate-papo. O câncer de boca, ele mata, ele leva a óbito? Eu escuto isso muito, de maneira muito recorrente. Ele leva a óbito assim como os outros? Sim. Então, se a gente for começar essa resposta de trás para frente, o principal problema que nós possamos ter aí é a perda da vida, né? Então, ele leva sem óbito. Mas, antes disso, né, algumas sequelas, quando não é tratado e diagnosticado da maneira mais precoce possível, a ressecção cirúrgica ela se torna extensa, porque há necessidade não só da remoção da peça, da região da lesão, mas também de uma margem de segurança para evitar uma metástase, para evitar uma recidiva da patologia, né? Então, a gente pode contar aí desde uma inviabilidade funcional na região que foi acometida pela lesão, uma sequela pela uma grande ressecção que houvesse necessidade de fazer pelo não diagnóstico precoce, até mesmo uma complicação sistêmica que vai culminar no óbito do paciente. Sim, mas para as pessoas visualizarem, as pessoas podem começar a deixar de comer porque está doendo a boca, porque os dentes caem, ou porque a gengiva está muito machucada, ou outras regiões, né, dessa parte toda, né, que você citou, que abrange esse tipo de câncer, né? Tem alguma coisa assim mais didática para as pessoas entenderem? A questão é o seguinte, o câncer, ele é indolor. Então, ele é uma pegadinha, né? Porque, por exemplo, diferente de uma lesão aftosa, uma afta, que muita gente tem, né? As pessoas mais angustiadas, estressadas, ou com uso de alguma medicação, ela tem muita afta. A afta, ela te causa dor.
né? E o câncer, ela como uma lesão inicial, ela é muito parecida com uma afta. Existem algumas diferenças clínicas, né, que o especialista sabe detectar. Porém, a grosso modo, para o público, é uma lesão muito parecida com a afta, porém ela é indolor, e a afta, por exemplo, ela cicatriza entre 7 e 15 dias, ela cicatriza. Já a lesão maligna, ela não vai cicatrizar, ela vai continuar, passa 20, 30, 40 dias, ela está lá persistente. Diego, quer dizer que, então, se uma lesão passar de 20 dias, persistente, é um câncer? Não necessariamente, mas é um bom indicador. Pode ser uma lesão traumática recorrente, mas é um bom indicador. Então, o conselho que eu dou, de forma mais assim, abrangente e didática, é uma lesão que não cicatriza, passe de 20, 30 dias sem cicatrização, que não te cause maior incômodo, que não te cause maiores dores compatíveis com aquela lesão, procure um profissional especializado, procure um estomatologista para que você possa ser examinado, biopsiado, se houver necessidade, para a gente tirar esses fatores de confundimentos que podem acontecer. Tem algum fator de risco ou perfil com mais incidência desse tipo de câncer? Tem. Ele tem uma predileção pelo sexo masculino, né? Muito embora ele acometa também o sexo feminino, mas hoje, como a título de informação, já é o 5º câncer que mais leva a óbito no sexo masculino, é o câncer de boca. Então, ele tem uma predileção pelo sexo masculino, pessoas fumantes, né? Pessoas que ingerem em grande quantidade de bebida alcoólica, pessoas que ficam expostas de maneira demasiada ao sol, sem maiores proteções, não só da pele, do rosto, como também do lábio, protetor labial. Pessoas que têm relações sexuais, sexo oral sem preservativo com um companheiro ou com uma companheira, sem conhecimento prévio, porque a gente tem aí o HPV e é um fator de risco, né, para o câncer de boca. Então, todos esses fatores eles acabam culminando nesse processo. Certo. E qual a importância da prevenção? A prevenção, como em qualquer âmbito da nossa saúde, ela é tudo, né? A prevenção ela é mais barata, a prevenção ela é menos traumática, a prevenção é menos receptiva. A prevenção se a gente pudesse, se a gente tivesse, né, um quadro ideal, seria de prevenção. As pessoas procurarem um especialista a cada 6 meses, ou pelo menos uma vez ao ano, as pessoas se preocupassem de tempos em tempos estar fazendo o autoexame, parar em frente a um espelho, puxar o lábio de baixo, o lábio superior, colocar a língua para um lado, a língua para o outro, colocar a língua para fora, tentar enxergar o céu da boca, né, o palato. São situações, né, uma boa higiene bucal, todas as medidas preventivas com relação a esses outros fatores de risco que eu citei, né, exposição ao sol, a bebida alcoólica, o fumo, todas essas coisas, se eu puder prevenir, se eu puder controlar, é essencial, seria o que a gente poderia ter como um quadro ideal, né? Diego, explica melhor sobre a relação do HPV e o câncer de boca. Com o passar do tempo, durante muitos anos, né, se falou muito no fumo, no álcool e na exposição ao sol, né, de maneiras demasiadas. E algumas décadas para cá, principalmente nos anos 2000, o HPV ele veio com muita força como um fator de risco para o câncer de boca. E ele basicamente uma doença sexualmente transmissível, sexo oral sem preservativo, e tem aumentado muito essa incidência, tem chegado muito esse perfil. Então, dizer para as pessoas que a saúde, ela é como um todo, não existe essa região da cabeça e pescoço ser separada da região do restante do corpo, não existe dentro da boca uma coisa, fora da boca outra coisa, não. Eu costumo dizer para os meus pacientes, para os meus alunos, que o sangue que circula na cavidade bucal é o mesmo que passa no fio do teu cabelo, que vai passar no dedão do seu pé, e que você deve ser visto dessa maneira, integral, sistêmica, completa, porque uma coisa acaba interferindo na outra no nosso organismo. Então, além da prevenção com relação a todos esses fatores de risco, né, que já eram tradicionais, veio nas últimas décadas o advento do HPV. Então, mostrando aí que nosso organismo ele é completamente interrelacionado, ou seja, eu numa relação sexual sem preservativo, com um parceiro desconhecido, uma parceira desconhecida, eu posso ser infectado pelo HPV e
esse HPV não tratado, não remediado, pode me levar a um câncer de boca. Então, olha que coisa. Então, pensar no organismo como um todo. E você ouviu Diego de Carvalho Souza, que é responsável pelo setor de estomatologia na unidade de especialidades odontológicas, o Sorrir, no Maranhão, sobre o câncer de boca. Até o próximo! Podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser.